Amigos, tudo bem com vocês? Maravilha, tranquilo. Antes de mais nada, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprofundar ponto a ponto os 10 sinais que mostram que o Brasil está caminhando para o fundo do poço nas áreas da economia, segurança, educação e saúde. Vamos trazer com detalhes, de uma forma bem resumida, políticos e sociais. Galera, é o seguinte, vamos começar aqui pela economia. O aumento da carga tributária sobre a população comum, ou seja, sobre a população mais pobre é muito pesada. É muito pesada. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo em relação ao retorno que devolve em serviço para o povo. A reforma tributária que está em andamento tende a consolidar ainda mais impostos nas costas do trabalhador, como o ICMS, o ISS e um novo IVA. Mas isso não reduz a carga, apenas redistribui. E redistribuindo, o que acontece aumenta mais. Também já está em curso a taxação de apostas com compras internacionais até $50. O aumento do IOF evidencia a sede de arrecadação deste atual governo. Enquanto isso, bilionários e grandes corporações seguem beneficiados com isenções, incentivos e formas legais de elisão fiscal. Mas os bilionários, essas pessoas, eles não são culpados disso, de maneira alguma, porque são eles que fazem com que a máquina geram empregos. Então, aqui não é uma crítica aos bilionários. O governo tenta criticar os bilionários, mas na verdade, sem os bilionários, não existe governo. O governo não vive. Por quê? Porque o Estado, ele não produz nada. Por isso é que nós vemos aí uma desindustrialização, empresas indo embora do Brasil. Meus amigos, a indústria brasileira encolheu de 25% do PIB nos anos 1980 para 11% hoje. Ou seja, cada dia mais, cada ano que passa, ou seja, vai diminuindo. Por quê? Muita burocracia, muita carga tributária e alta, insegurança jurídica. O custo logístico torna o Brasil pouco competitivo. Essa é a realidade. O Brasil, ele é pouco competitivo. Empresas como Ford, Sony, Mercedes-Benz e até fábricas nacionais estão saindo do país ou diminuindo sua produção. Por quê? Justamente pelo fato desta insegurança estar instalada no Brasil. O carro-chefe hoje é o agronegócio, que ainda está resistindo, mas não consegue sozinho sustentar toda a economia. Aí agora que vem o peso. A explosão da dívida pública e a impressão de dinheiro. Ou seja, a dívida pública aumenta e o governo manda imprimir dinheiro. A dívida bruta do governo ultrapassou 75% do PIB em 2025, com tendência de alta, não é de baixa, é de alta. Gastos públicos descontrolados com o quê? Programas assistenciais sem revisão, aumento de cargos comissionados, pressionam o tesouro, meus amigos. É triste o que está acontecendo em nosso país. A expansão monetária via emissão de títulos e a atuação do Banco Central aumenta o risco de inflação futura. Por isso que os juros do Banco Central traz alturas, para evitar a inflação. Os investidores exigem juros mais altos para emprestar para o Brasil. Isso encarece ainda mais o crédito aqui interno. Essa é a realidade. Porque os investidores, eles vão querer juros mais altos.
Por quê? Porque o país Brasil não mostra confiança. Existe uma insegurança jurídica. Eles fazem o quê? Eles fogem, não vão investir aqui de maneira alguma. Agora que vem a parte ruim, segurança pública do Brasil. Existe aí um avanço da criminalidade, o crime organizado. Facções como o PCC, Comando Vermelho, Família do Norte expandiram influências fora das prisões e operam como redes internacionais de tráfico, meus amigos. Eles não são brincadeira, não. Controle de portos, fronteiras e comunidades urbanas, muitas vezes com armamento superior aos da polícias locais. Os vagabundos têm arma muito mais potentes do que das polícias normais. Por exemplo, estado como Amazonas, Bahia, Ceará, há regiões dominadas por grupos armados, onde o Estado praticamente não entra. Também tem o Rio de Janeiro. E aí, acaba ferrando a população, que é o quê? Desarmando a população honesta e impunidade para os criminosos. Ou seja, desarmam a população honesta e existe a impunidade para quem comete o crime. O Estatuto do Desarmamento dificulta ao máximo o acesso legal a armas de fogo para o cidadão comum. Por outro lado, criminosos, adquirem armamentos pesados no mercado ilegal, sem grandes barreiras, porque existem ali pessoas do próprio governo infiltrado nessas áreas. Leis penais brandas, progressão de regime, saidões e impunidades alimentam o ciclo do crime, meus amigos. O resultado, mais de 40 mil homicídios por ano, a maioria sem investigação ou punição adequada. É o que está acontecendo no Brasil. Militarização do crime, avanço tecnológico das facções. Meus amigos, essas facções, elas são tecnológicas, não são pessoas burras. As facções hoje, elas têm drones para viajar, para vigiar e viajar territórios, até realizar ataques contra rivais e forças policiais. Há uso de explosivos militares em assaltos a banco, conhecido como Novo Cangaço. Vocês já ouviram falar disso aí? Se você mora em alguma cidadezinha que aconteceu isso, escreve nos comentários aí. Em alguns estados, meus amigos, criminosos impõem toque de recolher, regras paralelas ao da lei, ao da Constituição. O crime já atua como um estado paralelo em muitas favelas, comunidades do Norte, Nordeste, Rio de Janeiro. É o que estamos vendo, é o que está acontecendo, está na nossa cara, está em volta de nós. Aí vem agora a parte, na minha opinião, uma das piores partes, que é o colapso da educação. A educação pública está colapsada. O Brasil ocupa posições vexatórias nos rankings internacionais, últimos lugares. PISA com desempenho baixo da média em matemática, leitura e ciências. Por quê? Vão para a escola para não estudar. Ou se vão para a escola, eles aprendem apenas ideologias. Muitos estudantes concluem o ensino médio sem saber interpretar um texto básico ou realizar as 4 operações básicas. Escolas carecem de infraestrutura, internet, biblioteca, materiais didáticos de qualidade, mas isso não existe. E para onde está indo o dinheiro dos nossos impostos? Então, os professores fazem greves direto, frequentes. Por quê? Porque baixo salário, falta a valorização dos professores também, para que eles contribuem para... Isso acaba contribuindo, na verdade, para a decadência. Fora isso, também tem a doutrinação ideológica nas escolas e nas universidades. Se você já é universitário, deixe nos comentários aí. Cresce o uso de pautas político, ideológica
ideologia, ativismo climático, revisionamento histórico, em vez de conteúdo técnico. A universidade pública, embora gratuita, está distante da realidade do mercado e da pesquisa aplicada. É triste dizer isso, mas é a realidade. É só você ver na sua volta aí. A autonomia universitária, embora importante, tem sido usada para abrigar o ativismo em detrimento da formação científica. É triste isso, muito triste. Alunos, muitas das vezes, são formados militantes. As faculdades, elas estão formando militantes. Pessoas totalmente despreparadas para um trabalho real. Isso é triste. Isso é triste na nossa educação. Nós não temos uma base educacional forte. Por isso que chega nas universidades, não sabe nem interpretar um texto. Saúde. Ai, saúde, meus amigos. O SUS é uma das maiores estruturas de saúde pública do mundo, mas está totalmente saturado. Hospitais públicos, meus amigos, comente aí embaixo. Hospitais públicos enfrentam falta de insumos, superlotação, demora em exames, em cirurgias. Meus amigos, em algumas regiões, o tempo de espera para uma cirurgia ortopédica ou oncológicas, ou seja, qualquer tipo de cirurgia, passa de 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Enquanto o orçamento da saúde sofre cortes, enquanto os privilégios políticos seguem intactos. E isso é inadmissível isso. E para piorar, para nós finalizarmos aqui no 10º ponto, para piorar, retorno de doenças que até então eram erradicadas. E com a negligência sanitária, volta. A dengue bateu recorde de casos de morte em 2024 e 2025. A sífilis congênita voltou a crescer. A tuberculose, meus amigos, está longe do controle ideal. Vacinação infantil está em queda. Não estou falando de vacinação de Covid, não. Estou falando de vacinação normal, as vacinas importantes, gerando risco real de retorno de doenças como sarampo e poliomielite. A falta de saneamento básico atinge quase 50% da população, favorecendo doenças infecciosas. Então, é triste esse relato que eu acabei de dizer para vocês aqui. É só você olhar na sua volta e ver se eu estou certo ou errado. Por isso eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o like, a compartilhar esse vídeo com as autoridades, porque tudo que eu disse aqui é de fato o que está acontecendo, é de fato o que a gente vê no dia a dia. Passa aí perto de algum bairro, se você não vê aí rio, esgoto a céu aberto. Faz esse teste, depois você vem aqui e comente, beleza? Curta o vídeo, compartilha. Esses foram os 10 pontos fundamentais que eu entendo que o Brasil, sinais que eu entendo que o Brasil está indo de ladeira abaixo. Se você também entende isso, também está vendo isso, curta o vídeo, compartilha, porque no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo como nós sair dessa situação, ou pelo menos ter ou pelo menos que essa situação seja amenizada, beleza? Curta o vídeo, compartilha e eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço grande, tamo junto, fui!